Primeiro ouvimos os passos atrás de nós. Depois, percebemos que não havia pegadas. Fui guia de trilhos durante quase 5 anos no Parque Nacional da Peneda Gerês. Conhecia cada curva, cada som, cada sombra daquelas matas como se fossem parte de mim. É por isso que o que aconteceu naquela tarde de outono não pode, de forma alguma, ser explicado por cansaço ou imaginação. Eu sei o que vi. E, pior, eu sei o que não vi. A excursão era simples, um trilho circular de cerca de 8 km, ideal para turistas e famílias. Eu conduzia um grupo de 6 pessoas, um casal de meia-idade, 2 estudantes estrangeiros e um pai com filho adolescente. O dia estava encoberto, o céu coberto por nuvens pesadas, e o ar tinha aquele cheiro de folhas úmidas e terra molhada. A floresta parecia mais silenciosa do que o normal. Sem pássaros. Sem insetos. Como se algo estivesse a ser aguardado. A primeira vez que notei os passos foi por volta do 3º quilómetro. Estávamos numa subida, e eu caminhava no meio do grupo. Havia pedras soltas no caminho, então os passos de cada um soavam com clareza. Mas por alguma razão, havia um som a mais. Um ritmo diferente. Como se mais alguém estivesse atrás de nós, a caminhar com leveza, mas sempre presente. Olhei para trás. Todos os membros do grupo estavam à vista. Ninguém parecia preocupado. Talvez fosse um animal a acompanhar-nos pela vegetação, pensei. Ocasionalmente, isso acontecia. Mas depois, começaram as paragens. A primeira foi por parte do rapaz adolescente, Miguel. Disse que precisava de descansar um pouco. Mas enquanto bebia água, comentou em tom casual. Alguém mais ouviu isso? Como passos atrás de nós. O pai abanou a cabeça, mas o casal confirmou. A mulher disse. Eu pensei que era outro grupo a fazer o trilho, mas quando paramos, os passos também pararam. Eu tentei acalmar todos com um sorriso, dizendo que provavelmente era só o som a ecoar nas árvores. Mas a verdade é que eu próprio tinha começado a sentir aquela presença invisível. E a floresta continuava estranhamente silenciosa. Continuamos. Mais 2 curvas, mais pedras, mais silêncio. E mais passos. Decidi parar o grupo por uns minutos para confirmar se havia mesmo alguém atrás de nós. Esperei. Escutei. A mata parecia vazia. Até que o Miguel disse, em voz baixa. Está ali. Apontava para a trilha que acabávamos de subir. Os ramos formavam uma pequena abertura. E por um instante, só um segundo, vi uma figura. Estava de pé, imóvel, entre as árvores. Alto. Magro. Coberto por algo que parecia um casaco velho ou um manto. O rosto, escuro, indistinto. Quem está aí? Gritei. Nada. A figura não se mexeu. Quando avancei 2 passos, desapareceu. Como se tivesse sido engolido pela floresta. Deve ter sido um caçador ou alguém a fazer o trilho ao contrário, disse, tentando manter a calma. Mas quando voltámos ao caminho, reparei numa coisa que me fez gelar o sangue. O chão estava úmido, coberto por lama e folhas molhadas. As pegadas do grupo estavam lá, bem definidas. As minhas, as do casal, do pai, do filho. Mas não havia pegadas atrás das últimas. A figura que vimos não tinha deixado marca. O resto do percurso tornou-se uma corrida contra o pôr do sol. Ninguém falou muito. Apenas o som dos nossos próprios passos. E, de vez em quando, outros, mais suaves, quase flutuantes. Ao chegarmos a uma clareira onde costumava fazer uma pequena pausa para lanche, sugeri ficarmos ali um pouco. Queria ganhar tempo. O GPS mostrava que estávamos a pouco mais de 2 km do final. Enquanto os outros descansavam, eu caminhei até ao limite da clareira. Virei-me para ver o trilho atrás de nós. Vazio. Mas o ar mudou. Um cheiro estranho começou a emanar, algo entre madeira queimada e carne podre. O tipo de odor que se agarra à pele. E depois, o som. Não era passos. Era respiração. Pesada. Ruidosa. Baixa. Vinha de trás de uma árvore a uns metros de mim. Aproximei-me lentamente, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, apesar do ar gelado. Apontei a lanterna do telemóvel. Nada. Mas o chão estava intacto. Nem um rasto, nem um ramo partido, nem uma folha mexida. Quando me virei para regressar ao grupo, vi que todos estavam de pé, a olhar na mesma direção. A mulher do casal estava a tremer. Ele está a olhar para nós, sussurrou. Virei-me. E ali estava ele. Do outro lado da clareira, parado, como antes. Alto. Imóvel. Mas desta vez, mais próximo.
Conseguíamos ver que o rosto era uma mancha escura, sem olhos, sem boca. Apenas vazio. E depois, sem som, ele moveu-se. Não caminhou. Deslizou. Como fumo. Como um pensamento. Corram, gritei. Corremos. Não olhamos para trás. Nenhum de nós. O trilho tornou-se um túnel escuro e infinito. As árvores pareciam mais próximas. O vento, agora mais forte, assobiava como vozes. E os passos, os malditos passos, continuavam a seguir-nos. Mas não na lama. No ar. Chegámos ao parque de estacionamento ao escurecer. O pai caiu de joelhos, ofegante. A mulher chorava. O Miguel vomitou. E eu tentei fazer o que os guias fazem, manter a calma. Já passou. Acabou. Mas quando olhei para a lama ao redor dos nossos carros, vi as nossas pegadas. Todas menos uma. Atrás do carro do casal, estavam marcas de lama arrastada. Como se algo tivesse sido puxado, ou tivesse rastejado até lá. Naquela noite, fui o último a sair. Fiz o percurso de carro sozinho, olhos fixos no retrovisor. Esperava, não, temia, ver aquela figura ali, parado, ao lado da estrada. Não vi nada. Mas dias depois, quando voltei ao trilho para uma nova excursão, encontrei algo na clareira. No centro, exatamente onde ele tinha estado, estavam 6 pegadas humanas. Nítidas. Recentes. E ao lado delas, 2 marcas longas, paralelas, como se alguém, ou algo, se arrastasse pelo chão. Nunca mais levei grupos por aquele trilho. E mesmo hoje, quando o vento sopra mais forte e o céu se fecha como naquele dia, às vezes, penso que ouço passos atrás de mim. Mas quando olho, o chão está sempre limpo. Sempre. No meio da noite, ouvi um assobio vindo da floresta. O meu erro foi responder. Sou guia de trilhos há mais de uma década. Já vi animais selvagens, lidei com quedas, trovoadas repentinas e até com uma tentativa de assalto numa zona remota. Mas nada me marcou tanto como o que aconteceu numa patrulha noturna no outono de 2021. Foi a primeira vez que ouvi falar dos assobios, e também a última vez que os ouvi. Era uma ronda rotineira, algo que os guias fazem quando o parque está fora do horário de visitas, para verificar se não ficou ninguém perdido. O Parque Nacional estava praticamente deserto por causa da previsão de chuva. Como sou dos mais antigos, ofereci-me para cobrir a ronda sozinho. O plano era simples: subir até à estação velha, confirmar se estava tudo fechado e descer antes da meia-noite. O início da caminhada foi calmo. O chão úmido absorvia os meus passos e o nevoeiro tornava tudo mais silencioso do que o normal. Usava uma lanterna frontal, mas mesmo assim a visibilidade era limitada. A mata parecia sonolenta, com um frio úmido que se infiltrava nas mangas do meu casaco. Aos 5 quilómetros, parei junto a um velho carvalho que costumo usar como ponto de descanso. Foi aí que o ouvi pela primeira vez. Assobio. 3 notas, curtas, como quem chama um cão. Soou a uns 20 metros atrás de mim, vindo da direção por onde eu tinha vindo. Virei-me de imediato, varrendo a trilha com a luz. Nada. O meu primeiro pensamento foi: caçadores ilegais. Ou algum miúdo parvo a tentar assustar. Mas ninguém deveria estar ali. E mesmo que estivesse, aquele som não soava humano. Não era o timbre, era a intenção. Soava vazio. Frio. Decidi continuar. Mas ao passar pelo carvalho, ouvi de novo. Assobio. Mesma melodia. Mesma distância. Só que agora vinha da frente. O corpo inteiro arrepiou-se. O instinto dizia-me para voltar. Mas como guia, a responsabilidade falou mais alto. Forcei-me a continuar, a passo rápido. O nevoeiro adensava-se, e cada passo parecia afundar-me num silêncio maior. Até que ouvi a terceira vez. Assobio. Desta vez, à minha direita. Mais próximo. Quem está aí? Chamei, tentando manter a voz firme. Nenhuma resposta. E então, algo ainda mais estranho. O som do meu próprio assobio. Exatamente igual. 3 notas. Como se estivesse a responder-me. O sangue gelou-me. O vento parecia ter parado. E durante alguns segundos, não se ouviu absolutamente nada. Depois, passos. Fracos, irregulares, como se alguém andasse descalço no mato. Vindo de onde ouvi o assobio. Virei-me de novo, a luz da lanterna tremendo com a minha mão. Nada. Foi aí que fiz o que nunca devia ter feito. Assobiei de volta. Não sei porquê. Talvez por desafio.
talvez para provar a mim mesmo que não havia ali nada. O som ecoou pela floresta úmida, morrendo lentamente. E, durante alguns segundos, nada aconteceu. Depois, um novo assobio. Mais próximo. A resposta foi imediata. E então, uma voz. Estás perdido. Quase deixei cair a lanterna. A voz era errada. Soava familiar, mas como se estivesse a ser imitada. Como se alguém estivesse a repetir palavras sem saber o que significavam. Fria. Mecânica. Quem és tu? Perguntei, recuando. Silêncio. Mais passos. Agora do meu lado esquerdo. Virei-me, lanterna em punho, pronto para, nem sei o quê. Mas não havia ninguém. O nevoeiro começava a mover-se de forma estranha. Como se algo respirasse dentro dele. A floresta parecia ter encolhido. O caminho à minha frente desaparecia na névoa. E atrás de mim, outro assobio. Este mais prolongado. Mais grave. Comecei a correr. Não foi uma corrida descontrolada, mas também não foi calma. Mantive os olhos no trilho, saltando raízes e pedras, com o coração a martelar no peito. A cada curva, esperava ver alguém. Ou algo. Mas nunca vi nada. Até que cheguei à bifurcação da estação velha. Era um abrigo antigo, abandonado, mas que ainda servia como marco. Ao aproximar-me, vi luz. Uma pequena lanterna acesa no chão da varanda de madeira. Ao lado dela, uma figura de costas. Alta. De casaco escuro. Imóvel. Está tudo bem? Perguntei. A figura virou-se devagar. E foi aí que percebi. Não tinha rosto. Não era ausência de feições. Era como se alguém tivesse puxado pele por cima de onde deviam estar os olhos e a boca. Liso. Branco. E ainda assim, conseguia sentir que me olhava. A figura deu um passo à frente. E assobiou. 2 notas. Depois 3. Depois silêncio. Virei-me e corri. Não sei por quanto tempo corri. O trilho parecia interminável. O nevoeiro envolvia-me como se quisesse abafar os meus gritos. E os assobios vinham de todos os lados. Quando finalmente vi as luzes do portão principal, já estava quase a cair de exaustão. Tranquei-o atrás de mim, mesmo sabendo que aquilo, seja lá o que fosse, não precisava de portas abertas para me seguir. Nunca falei disto aos meus superiores. Apenas pedi para não fazer mais patrulhas noturnas. Disseram que era normal sentir coisas estranhas na floresta, principalmente em turnos solitários. Mas o que me assusta é que nunca mencionei os assobios. E mesmo assim, um dos guias mais velhos disse: nunca respondas aos assobios. Eles ouvem-te melhor do que tu pensas. Desde então, evito trilhos à noite. Mas de vez em quando o vento sopra mais fundo pelas árvores e o mundo lá fora parece calar-se por um instante, juro que ouço aquelas 3 notas. E às vezes, sem querer, os meus lábios quase respondem. Acordei sozinho numa clareira vazia, onde o nosso acampamento devia estar. As tendas, o grupo, até as pegadas, tinham simplesmente desaparecido. Sempre fui o tipo de pessoa que se sente mais à vontade no meio do mato do que numa cidade. Foi por isso que, depois da universidade, decidi trabalhar como guia de trilhos e acampamentos. Nos últimos 3 anos, levei grupos para todo tipo de lugares, desde trilhos fáceis até excursões de sobrevivência mais intensas. E embora já tenha vivido alguns momentos desconfortáveis, nada me preparou para o que aconteceu em setembro do ano passado. Tínhamos planeado um acampamento de 2 dias num trilho de montanha pouco frequentado, mas legalmente acessível, no norte de Portugal. O grupo era pequeno, 4 jovens adultos, todos amigos entre si, mais eu. O percurso era denso, com vegetação alta, riachos frios e clareiras escondidas. A previsão do tempo indicava céu limpo, perfeito para uma noite ao ar livre. Chegámos ao local do acampamento ao final da tarde, uma clareira circular cercada por pinheiros altos, com espaço suficiente para montar as tendas e fazer uma fogueira segura. Era um lugar que eu já conhecia. Já tinha acampado ali antes, e tinha boas memórias. Era isolado, mas com sinal de telemóvel fraco, o suficiente em caso de emergência. Montámos as tendas, fizemos uma pequena fogueira, e passámos o serão a partilhar histórias e a ouvir os sons da floresta. À meia-noite, já todos estavam recolhidos. Eu dormia numa tenda sozinho, como de costume. Foi o som que me acordou. Um estalido seco, como se alguém tivesse partido um ramo mesmo ao lado da minha tenda. Sentei-me, o coração acelerado. Esperei em silêncio. Nada.
Só o som do vento entre os pinheiros e o bater suave das folhas. Abri o fecho da tenda devagar. A noite estava escura, sem luar, mas a fogueira ainda soltava brasas vermelhas. Olhei à volta, as outras tendas estavam lá. Tudo parecia em ordem. Fiquei uns minutos à porta da tenda, só para garantir que não era um javali ou algum animal curioso. Não ouvi mais nada. Acabei por voltar a deitar-me. Acordei de novo com um silêncio. Mas desta vez, era diferente. Não era o silêncio normal da madrugada. Era um vazio total. Sem grilos. Sem folhas a mexer. Nem sequer o som da minha própria respiração parecia preencher aquele espaço. Levantei-me, confuso. E quando saí da tenda, não havia nada. A clareira estava completamente vazia. As tendas tinham desaparecido. A fogueira, extinta. Nenhum sinal de cinzas ou madeira queimada. Nenhum saco, mochila ou vestígio do grupo. Pensei, por um segundo, que tivesse acordado noutra parte do trilho. Mas a clareira era inconfundível. Os mesmos troncos tombados, o mesmo rochedo com musgo no centro. Era o lugar. Só que vazio. Chamei os nomes dos 4 membros do grupo. Nenhuma resposta. Comecei a procurar sinais, pegadas, lixo, qualquer coisa. Nada. O chão estava intocado. Como se ninguém tivesse estado ali há semanas. O coração começou a bater mais forte. Pensei em pegar no telemóvel. Sem sinal. Tentei ligar o GPS. Não carregava. Decidi seguir pelo trilho por onde viemos. Era o único caminho visível a partir da clareira. Estava calmo, demasiado calmo, e o sol mal rompia entre os ramos. Caminhei durante o que me pareceu ser meia hora até me aperceber que tinha voltado à clareira. Era impossível. Eu tinha seguido em linha reta. Reconhecia a árvore marcada, o pequeno riacho seco, a curva com pedras. Mas estava de novo no mesmo ponto de partida. Agora, havia algo diferente na atmosfera. O ar estava mais frio, quase gélido. E o céu, embora fosse de manhã, estava acinzentado, como se o dia nunca tivesse nascido completamente. Tentei outro caminho, uma direção diferente, subindo por entre as árvores. Mais uma vez, o mesmo resultado. Sempre voltava à clareira. Foi aí que comecei a ouvir os sussurros. Baixos. Distantes. Frases cortadas, como se alguém estivesse a falar numa língua antiga ou mal pronunciada. Olhava em volta, mas não via ninguém. O som parecia vir de dentro das árvores, ou do chão. Lembrei-me de um velho guia que, em tom de brincadeira, dizia: se alguma vez acordares numa floresta e tudo estiver diferente, não perguntes onde estás. Pergunta quem te deixou lá. Naquele momento, a brincadeira pareceu terrivelmente real. Sentei-me junto a uma pedra, tentando manter a calma. Era possível que tivesse sofrido algum tipo de desorientação, talvez causado por monóxido da fogueira, embora eu soubesse que isso não fazia sentido. Comecei a duvidar da realidade à minha volta. Até que ouvi o grito. Feminino. Agudo. De dor. Levantei-me de imediato e corri na direção do som. Não durou mais do que 2 segundos. Quando cheguei ao local de onde parecia ter vindo, vi algo. Uma pegada no chão. Pequena. Fresca. Ainda a marcar a lama. E ao lado dela, outra. Mas maior. Descalça. E deformada. Fiquei parado ali, gelado. E então, assobios. Curtos. Repetitivos. De direções diferentes. Mas sempre em 3 notas. O mesmo padrão. Corri. Não pensei. Não planeei. Apenas corri. Desta vez, consegui sair da clareira. Quando me apercebi, estava de volta à parte inicial do trilho, junto ao marco de madeira que indica o início do percurso. E tudo parecia normal. Sol. Pássaros. Sons da floresta. Como se nada tivesse acontecido. Fui direto à sede do parque. Liguei à polícia florestal. Os outros 4 membros do grupo estavam lá, à minha procura. Tinham acordado de manhã e dado por mim desaparecido. As tendas estavam exatamente onde as deixámos. A fogueira ainda fumegava. Juram que nunca me viram sair da tenda. Mas o mais estranho. Quando voltámos juntos à clareira, havia 2 pedras grandes no centro que nenhum de nós se lembrava de ter visto no dia anterior. Uma delas tinha riscos entalhados. 3 linhas paralelas. Como marcas de unhas. Desde então, recusei-me a acampar naquela zona. E embora continue a fazer trilhos, nunca mais durmo no meio da floresta.
Porque sei que, algures, naquela clareira, há um lugar que se parece com o nosso mundo, mas onde as regras são diferentes. Um reflexo, talvez. Ou um eco. Um lugar onde se pode acordar e perceber que nunca estiveste lá realmente. Ela caminhou conosco durante horas. Conversou, sorriu, até ajudou com a mochila de outro participante. Mas quando conferi a lista de inscritos, o nome dela não estava lá. Sou guia de montanha há 7 anos, a maior parte desse tempo a trabalhar com grupos pequenos em trilhos seguros, bem sinalizados. Nunca fui muito dado a superstições. Quem trabalha com a natureza aprende a lidar com imprevistos. Mas há coisas que não se encaixam em nenhuma explicação lógica. Esta foi uma delas. Foi em abril do ano passado, numa caminhada de um dia por um trilho costeiro entre falésias e floresta. O grupo era de 9 pessoas, já habituadas a este tipo de atividade. Antes de partir, como sempre, confirmei os nomes um a um. Todos responderam, assinaram a ficha de entrada e começámos o percurso por volta das 9 horas da manhã. A manhã decorreu normalmente. Céu limpo, temperatura amena, vento leve vindo do mar. O grupo era simpático, calmo, e íamos parando para tirar fotos, observar aves e conversar. Por volta das 11h30, após uma subida mais íngreme, notei uma mulher loira que não me lembrava de ter visto antes. Pensei que era distração minha. Ela estava ali, a falar com a Marta, uma das participantes. A mulher parecia na casa dos 30, usava um casaco cinzento escuro, mochila preta. Estava perfeitamente integrada no grupo. Não parecia deslocada nem tímida. Até sorriu para mim quando cruzámos olhares. Um sorriso, vazio, educado, mas distante. Durante a pausa para almoço, reparei que ela não se aproximou muito dos outros. Sentou-se num tronco afastado, sempre a olhar para o mar. Achei que fosse só mais reservada. Não era raro aparecer alguém assim. Mas ao fim da refeição, quando comecei a recolher as embalagens para o saco do lixo, notei algo estranho. Só havia 9 almoços. Confirmei mentalmente, um por cada participante. Mas ela não comera nada, nem tirara algo da mochila. Apenas ficou ali, imóvel, com as mãos entrelaçadas no colo. Quando recomeçámos o percurso, resolvi manter-me mais atento. Caminhei atrás do grupo, observando. Ela estava no meio deles. Às vezes ajudava alguém a subir, outras vezes apontava para o horizonte. Mas havia algo de mecânico nos seus movimentos, como se estivesse a imitar os outros. Parei numa das curvas para verificar a lista de participantes no meu telemóvel. Tinha os nomes e fotos de todos. Procurei rosto a rosto. Ela não estava na lista. Olhei de novo para a mulher. Estava a caminhar ao lado do João, a rir-se de algo que ele dissera. Mas o João olhava para ela com uma expressão estranha. Uma mistura de desconforto e confusão. Na paragem seguinte, enquanto os outros tiravam fotos, aproximei-me dele. Está tudo bem? Sim, quer dizer, hesitou. Conhece a rapariga nova? Aquela loira. Achei que fosse amiga de alguém do grupo. Não é? Não. Pensei que era tua assistente ou algo do género. Mas ela não me respondeu quando perguntei de onde era. Como assim? Falei com ela. Perguntei se era da zona. Ela olhou para mim e começou a rir. Mas nem disse uma palavra. O meu estômago apertou. Decidi abordar a mulher diretamente. Fui ter com ela, que agora observava umas flores silvestres à beira do trilho. Olá. Desculpa, posso só confirmar o teu nome. Preciso de registar os participantes por segurança. Ela virou-se lentamente para mim. O cabelo tapava parcialmente o rosto. Tu já sabes quem eu sou, disse, com uma voz baixa. Demasiado baixa. Fiquei ali, paralisado. Antes que pudesse responder, ela virou-se e começou a caminhar na direção oposta ao grupo, em direção ao pinhal. Espera. Chamei. Ela não respondeu. Simplesmente desapareceu entre as árvores. Corri atrás dela, mas ao entrar na floresta, a temperatura pareceu cair subitamente. O ar estava mais denso. E a trilha que deveria estar ali, não estava. Era só mata fechada. Voltei ao grupo. O João aproximou-se de imediato. Onde está ela? Foi-se embora, respondi. Disse que tinha de sair mais cedo. Ele franziu o sobrolho. Mas deixou isto cair, disse, mostrando-me uma pulseira preta. Estava no chão, onde ela estava sentada. Guardei a pulseira no bolso sem saber porquê. Talvez uma parte de mim soubesse que aquilo não era uma simples perda.
Terminámos o trilho por volta das 17 horas. Ao chegar ao ponto de partida, chamei cada participante para assinar a saída. 9 nomes. 9 assinaturas. Mas enquanto preenchia o relatório, hesitei. A pulseira ainda estava comigo. Contei em voz alta: Marta, João, Catarina, Rui, André, Tiago, Helena, Sofia e Luís. 9. Ela não estava. E então reparei numa coisa. No canto inferior da lista, havia um 10º nome. Sem foto. Sem número de contacto. Apenas escrito em letras maiúsculas. Ana. Mas ninguém se chamava Ana naquele grupo. E eu, juro que não escrevi esse nome. Apaguei-o, salvei o ficheiro. E nunca falei disto com ninguém. Até há 2 semanas. Estava a organizar arquivos antigos no meu portátil quando encontrei uma pasta com fotos daquele trilho. Ao abri-la, revi os rostos conhecidos do grupo. As falésias. O céu limpo. E numa das fotos de grupo, tirada por mim, em modo temporizador, ela estava lá. A mulher loira. Casaco cinzento. Rosto meio desfocado. Mas o que mais me gelou foi a última foto da pasta. Uma imagem desfocada. Sem grupo. Só floresta. E ao fundo, quase imperceptível entre os troncos, o que parecia ser o rosto dela. Mais pálido. Mais alongado. A sorrir. Desde esse dia, apaguei todas as fotos, troquei de telemóvel e deixei de trabalhar com grupos. Faço apenas trilhos individuais agora. Sempre em locais abertos. Sempre de dia. Mas às vezes, quando passo por certos trilhos antigos, ouço passos atrás de mim. E um sussurro, quase inaudível. Tu já sabes quem eu sou. Ouvimos árvores a estalar, como se estivessem a ser arrancadas do chão. Mas o mais estranho é que não havia vento naquela noite. Sempre gostei de acampar. Cresci perto de florestas, por isso o cheiro de pino, o som dos grilos e o crepitar de uma fogueira sempre me trouxeram paz. Até àquela noite. Agora, só o cheiro de madeira queimada me deixa inquieto. Foi em setembro do ano passado. Eu e 2 amigos, o Rui e a Inês, decidimos fazer um fim de semana de campismo antes do início do outono. Escolhemos um lugar que o Rui conhecia, uma floresta densa a norte de Viseu, longe de qualquer aldeia, completamente isolada. Ele disse que já lá tinha estado com o pai em miúdo, e que era tranquilo. Chegámos por volta das 5 da tarde de sexta-feira. Montámos as tendas, fizemos uma pequena fogueira e aproveitámos o resto do dia a explorar. A floresta era espessa, as árvores altíssimas, e quase não se ouvia nada, nem pássaros, nem esquilos, só o som dos nossos passos nas folhas secas. Ao cair da noite, sentámo-nos junto à fogueira, fizemos jantares de pacote e bebemos cerveja barata. Conversas sobre a vida, risadas sobre histórias do secundário. Tudo normal, até que o Rui comentou uma coisa estranha. Lembram-se de como estava o chão quando chegámos? Perguntou ele. Seco, respondi. Pois, mas agora está úmido. Mas não choveu, pois não? De facto, o solo parecia encharcado. As folhas estavam mais escuras, e o ar parecia carregado de umidade. Era como se a floresta tivesse começado a suar. Pode ser um nevoeiro a chegar, disse a Inês, tentando racionalizar. Aceitámos essa explicação. Mas por dentro, senti um arrepio. Era demasiado repentino. Fomos dormir por volta da meia-noite. Cada um na sua tenda. Adormeci com o som da floresta, ou da ausência dele, o que me pareceu ainda mais estranho. Acordei umas horas depois. O meu relógio dizia 3h12. O silêncio era absoluto, como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Depois, ouvi um som profundo, abafado, como se algo gigantesco se arrastasse por entre as árvores. Um creque seco, madeira a estalar. O som de raízes a ceder. Achei que fosse um animal grande, talvez um javali. Mas então ouvi algo impossível. O som das árvores a mexerem-se, não só os galhos, não só as folhas, mas o som do próprio tronco a deslizar, como se estivessem a andar. Saí da tenda devagar, segurando a lanterna. A floresta estava coberta por uma névoa espessa, baixa, quase ao nível dos joelhos. A minha luz mal conseguia penetrar na escuridão. Foi aí que percebi. O chão estava diferente. As árvores não estavam onde deviam estar. Literalmente. A árvore grossa com marcas de faca que ficava ao lado da minha tenda, agora estava uns metros mais à frente. E havia pegadas. Não humanas. Marcas largas e profundas, como sulcos no solo, como se algo enorme e pesado tivesse sido arrastado.
Chamei pelo Rui e pela Inês, em voz baixa mas urgente. Eles também tinham acordado. Estás a ver isto? Perguntou o Rui, a tremer. As árvores moveram-se. Isto é impossível, sussurrou a Inês. Árvores não andam. Então ouvimos o som novamente, mais próximo. Um crunch, seguido de um estrondo, como uma árvore a cair. Mas nenhuma caiu. Nós teríamos visto. Era como se elas estivessem a trocar de lugar. Corremos para a clareira onde tínhamos deixado as mochilas, e ela já não era uma clareira. As árvores tinham-se fechado em círculo, bloqueando o caminho. Estavam tão juntas que não havia espaço para passar. E atrás de nós, o caminho para o carro também tinha desaparecido. Não era só a floresta que se mexia. Era como se estivesse a reorganizar-se à nossa volta. Isto é algum tipo de sonho, murmurou a Inês, agarrada a mim. Foi aí que vimos aquilo. Entre as árvores, lá ao fundo, entre o nevoeiro, uma figura alta demais para ser humana. Estava imóvel, mas a silhueta parecia feita de troncos torcidos, com braços longos como ramos, e olhos brilhantes como se fossem faróis brancos. A lanterna do Rui começou a piscar, e depois apagou-se. A minha também. Ficámos no escuro. Só ouvíamos a respiração uns dos outros e os estalos, cada vez mais perto. Não de passos, mas de raízes a rasgar o chão. A floresta estava viva. E não nos queria ali. Temos de sair daqui, sussurrei. Como? Está tudo fechado. Decidimos seguir o som da ribeira que tínhamos ouvido no dia anterior. Se encontrássemos a água, poderíamos segui-la até alguma estrada. Mas enquanto caminhávamos, as árvores continuavam a mudar. Dávamos 5 passos e já estávamos cercados por troncos que não reconhecíamos. E aquele som, aquela presença, acompanhava-nos. Sempre a uma certa distância. Nunca se aproximava, mas nunca desaparecia. Horas passaram. Ou pareceram passar. Não havia sinal de luar, nem de amanhecer. Era como se o tempo também estivesse preso ali. Inês tropeçou e caiu. Quando a tentei levantar, reparei, havia marcas no braço dela. Não arranhões. Marcas de dedos. Longos, finos, como galhos secos. Mas ninguém a tinha tocado. Ela começou a chorar. O Rui já murmurava coisas sem nexo. Estávamos a perder a noção da realidade. E foi quando vimos a luz. Uma luz amarela, fraca, uma cabana. Corremos até lá como loucos. A porta estava aberta. Lá dentro, só uma cadeira e uma lanterna a pilhas. O silêncio era ensurdecedor, mas pelo menos havia paredes à nossa volta. Ficámos lá até o sol nascer, se é que nasceu. A claridade apareceu de forma abrupta, como se alguém tivesse ligado um interruptor. Quando saímos da cabana, ela já não estava lá. Atrás de nós, apenas floresta. Sem construção, sem trilho. Nada. Encontramos a ribeira pouco depois e seguimos por ali até chegarmos a uma estrada de terra batida. Um agricultor passou de trator e deu-nos boleia até à vila mais próxima. Contámos que nos tínhamos perdido durante uma caminhada. Não falámos da floresta, nem da coisa que lá vive. Mais tarde, o Rui tentou encontrar o local de novo. Usou mapas, GPS, imagens de satélite. Mas não havia registro de nenhuma clareira, nenhum trilho, e muito menos de uma cabana naquela parte da serra. A floresta estava lá, sim. Mas segundo os registros, aquela zona tinha ardido há mais de 20 anos. Hoje, ainda sonho com aquela figura. Aquela coisa que parecia feita de árvores mortas e olhos brancos. E o mais assustador é que nos deixou sair. Como se estivesse à espera de algo. Como se, da próxima vez, não nos vá deixar escapar. O último marcador estava partido ao meio, e havia marcas de garras na madeira. Mas não foi isso que me fez correr. Foi o que estava debaixo dele. Sempre fui fã de trilhos isolados. Caminhadas longas, sem sinal de telemóvel, sem barulho de carros, só o som dos meus passos, dos pássaros e das folhas. Há algo de quase espiritual nisso. Talvez por isso aceitei o convite do meu primo Rui para explorar um trilho que, segundo ele, quase ninguém conhecia. Um trilho antigo, não oficial, escondido no interior da Serra do Açor, com marcadores de madeira envelhecida e nomes esculpidos à mão que já mal se liam. É como voltar atrás no tempo, disse-me ele, com aquele entusiasmo contagiante de quem já está viciado em adrenalina. Saímos cedo, eu, o Rui e a namorada dele, Joana. O plano era simples, chegar ao último marcador do trilho, acampar lá uma noite e voltar no dia seguinte.
Uma pequena aventura antes de o verão acabar. Só que nem sabíamos se esse último marcador ainda existia. Rui tinha visto menções a ele num fórum obscuro de caminhadas, mas nenhuma imagem. Só descrições vagas e um aviso estranho. Não ultrapasses o último marcador. Se o vires, volta. Claro que rimos disso. Uma daquelas lendas idiotas que aparecem na internet. Mas agora, não acho que tenha sido piada. A caminhada até ao acampamento levou umas 5 horas. O trilho era mesmo isolado. Quanto mais avançávamos, mais a vegetação parecia engolir o caminho. As marcas nas árvores ficavam mais esbatidas. E por volta das 4 da tarde, o silêncio tornou-se estranho. Total. Sem pássaros. Sem vento. Como se estivéssemos dentro de uma cápsula de som. A Joana até comentou: "Isto não vos parece morto?" Rui deu de ombros. Eu senti aquele arrepio na espinha, mas não disse nada. Continuamos. Encontramos o último marcador pouco antes do pôr do sol. Uma estaca de madeira, inclinada, coberta de musgo, com o número 13 gravado. A madeira estava rachada, como se algo muito forte a tivesse partido. Havia sulcos longos na lateral. Pareciam arranhões. E havia também, algo embaixo. Como se alguém tivesse escavado ali. Provavelmente um animal, murmurou Rui. Acampámos ali mesmo, por teimosia dele. Eu queria montar as tendas um pouco antes, mas ele insistiu. E não discutimos. A floresta, agora mergulhada na escuridão, parecia mais próxima. Como se os troncos se tivessem aproximado durante o pôr do sol. À noite, fizemos uma fogueira pequena e partilhámos histórias, tentando afastar o desconforto crescente. Mas não adiantava. O silêncio era insuportável. Não havia grilos, nem o estalar das árvores. Apenas a fogueira, e a sensação de que algo nos observava. Por volta da meia-noite, ouvi passos. Lentos. Pesados. Como se algo estivesse a andar descalço sobre as folhas secas. Abri o fecho da tenda devagar e olhei para fora. A fogueira já tinha quase apagado, mas ainda dava uma luz suficiente para ver que não havia nada. Só que os passos continuavam. À minha direita. Rui. Sussurrei. Nada. Vi a silhueta dele sair da tenda, do outro lado do acampamento. Ouviste isso? Perguntou ele, baixo. Assenti. E a Joana também apareceu, com os olhos arregalados. Os passos pararam. E então ouvimos o outro som. Um arrastar. Como se algo, ou alguém, estivesse a ser puxado sobre a terra. Vinha de trás do marcador. Rui, contra todo bom senso, pegou numa lanterna e caminhou até lá. Espera. Sussurrei, mas ele já estava a meio caminho. Iluminou a base do marcador. E depois, congelou. O que é isso? Corri até ele. Joana atrás de mim. Quando cheguei, vi o que o tinha paralisado. Debaixo do marcador havia um buraco raso. Dentro, havia roupa. Rasgada. Gasta. E uma mochila. Velha, quase desfeita. Mas o mais assustador foi o diário. Rui puxou. A capa estava úmida e esfarelada, mas algumas páginas ainda se liam. Datavam de 1997. Alguém, chamava-se Tiago, tinha feito o mesmo trilho. E descrevia os mesmos sinais. O silêncio. A sensação de estar a ser seguido. Mas o último parágrafo parecia escrito à pressa. Se alguém encontrar isto, por favor, não fiquem. A floresta mexe-se. Eu vi. Os troncos não são só troncos. Eles observam. Esperam. Eu não sei se vou conseguir sair. A partir daí, não houve mais páginas. Voltámos para as tendas em silêncio. Nem conseguimos falar. Deitamos-nos, mas ninguém dormiu. E foi quando ouvi um estalo. Alto. Como se um tronco enorme tivesse partido. Depois, outro. E outro. Não era o vento. Era ritmo. Como passos. Mas pesados. Lentos. A Joana começou a chorar baixinho. O Rui estava branco como cal. E então, algo passou entre as tendas. Uma sombra. Alta. Muito alta. Não corria. Deslizava. O som dos galhos a partir-se seguia o ritmo da coisa. Lenta. Mas constante. Fechei os olhos. Prendi a respiração. Mas sabia que ela sabia que eu estava ali. Passou. E foi em direção ao marcador. Minutos depois, ouvimos o grito. Horrível. Inumano. Não era o Rui. Não era ninguém.
Era alguma coisa. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente apareceu, não encontramos vestígios da sombra. Mas o marcador estava partido completamente, como se tivesse sido esmagado. A mochila e o diário tinham desaparecido. Saímos de lá sem dizer palavra. Nunca mais vi o Rui. A Joana mudou de país semanas depois. Nunca quis falar sobre isso. E eu ainda sonho com aquela coisa. Não a vi com clareza, mas senti. E às vezes, à noite, juro que ouço estalos na madeira do meu armário, como passos, lentamente a aproximarem-se. Primeiro, pensei que era o eco, mas o que me respondeu sabia coisas que só eu sabia. Foi numa noite fria de outono, daquelas em que o ar parece conter algo não dito, suspenso entre as folhas caídas. Eu estava acampado sozinho numa pequena clareira no meio da Serra da Lausanne, um lugar que eu conhecia bem desde a infância. Sempre me sentia à vontade ali. A floresta tinha um certo silêncio acolhedor, como se nos aceitasse quando viéssemos em paz. Cheguei ao local perto das 4 da tarde, com tempo suficiente para montar a tenda e preparar um pequeno jantar antes que a luz desaparecesse por entre os troncos altos. Havia algo reconfortante naquele ritual solitário: cortar lenha, acender a fogueira, ouvir os sons naturais ao meu redor. Um mocho piava de tempos a tempos, e o vento varria as folhas secas, sussurrando segredos entre as árvores. Por volta das 9 da noite, estava sentado junto à fogueira, enrolado no meu casaco, com uma caneca de chá quente nas mãos. O céu estava limpo, e as estrelas brilhavam como pequenas feridas abertas na escuridão. Foi então que ouvi a minha própria voz. "Está frio, não está?" perguntou, vinda da escuridão, para além do limite do círculo de luz da fogueira. Fiquei imóvel. Pensei que talvez tivesse dito isso em voz alta, sem me dar conta. Mas sabia que não. Eu não falei. E mesmo que tivesse falado, aquilo não foi um eco. Foi mais nítido, mais íntimo, como se alguém me imitasse. Levantei-me devagar, os pelos dos braços eriçados. Peguei na lanterna e iluminei a floresta. Nada. Só árvores e sombras. "Não devias estar sozinho aqui", disse de novo a voz, a minha voz. Um tom idêntico ao meu, mas com algo de oco, como se a alma tivesse sido retirada da fala. Senti o coração bater com força. A luz da lanterna tremia na minha mão. "Quem está aí?" perguntei, tentando soar firme. O silêncio respondeu durante uns segundos, até que a voz disse: "Tu sabes quem sou." A minha garganta secou. Comecei a andar em direção à voz, contra o bom senso, como se algo me puxasse. As folhas estalavam sob os meus pés. A floresta parecia demasiado viva, como se me observasse. A cerca de 10 metros da fogueira, encontrei um velho marco de trilho, uma tábua com tinta vermelha desbotada que indicava uma bifurcação esquecida. Não me lembrava dele ali. Jurei que nunca o tinha visto. Atrás do marco, o caminho era apertado, quase engolido pela vegetação. Mas o pior foi ouvir a minha própria voz a vir dali. "Lembras-te disto?" Aquilo me gelou, porque me lembrei, sim. Uma vez, quando era criança, sonhei com um trilho escondido na floresta. E no sonho, ele levava a algo que não devia ser encontrado. Eu nunca contei isso a ninguém. Apontei a lanterna para o trilho, mas a luz parecia morrer no ar, engolida pela escuridão adensada. A floresta tornava-se estranhamente silenciosa. Nem mochos, nem grilos. Nada. Voltei para a fogueira, forçando-me a ignorar os arrepios que me subiam pela espinha. Mas a sensação de ser observado não passou. Sentei-me, tentando respirar fundo. Disse em voz alta: "Isto é só a minha cabeça a pregar partidas." E então a minha voz, do outro lado da clareira, respondeu: "Não, sou eu." Levantei-me de um salto. A fogueira tremulou, como se reagisse ao medo. Os sons estavam de volta, mas distorcidos. Um sussurro contínuo, como se centenas de vozes falassem ao mesmo tempo, bem baixinho. Peguei na mochila e decidi sair dali. Não ia passar a noite naquele lugar amaldiçoado. Mas o trilho por onde tinha vindo, tinha desaparecido. Juro por tudo, não havia mais caminho. Onde antes havia uma vereda de terra batida, agora havia apenas floresta densa, impenetrável. Comecei a andar em círculos, tentando encontrar referências, uma árvore marcada, uma pedra que tivesse visto antes. Nada. Tudo parecia diferente. Como se a floresta tivesse mudado enquanto eu estava distraído. E sempre que parava para respirar, ouvia passos. Não de animal. Passos humanos. Imitando os meus.
atrasados em 2 segundos, como se alguém me seguisse, imitando-me. Queres saber o que sou? Disse a voz, mais próxima agora. Girei sobre os calcanhares com a lanterna. O feixe captou algo, uma silhueta. A minha, parada entre as árvores, imóvel, a olhar para mim. Tinha o meu casaco, o meu rosto, mas não respirava. E os olhos estavam completamente negros. Corri, sem direção. Só corria, raspando os braços nos ramos, tropeçando em raízes, sentindo o ar gelado cortar-me a cara. A floresta parecia expandir-se à minha volta. Não havia fim, até que cheguei de novo à clareira. A fogueira ainda ardia, como se eu nunca me tivesse afastado. Mas a minha tenda estava virada do avesso, como se tivesse sido revirada por dentro para fora. E, ao lado dela, havia pegadas. As minhas, mas voltadas para a tenda. E nenhuma saindo dela. Não me aproximei. Fiquei parado, hiperventilando. O som da floresta crescia como um zumbido dentro da minha cabeça. Queres sair? Perguntou a voz, agora mesmo atrás de mim. Virei-me com força. Nada. Então entra, disse. Olhei para a tenda. O fecho estava ligeiramente aberto. E do escuro lá dentro, ouvi a minha respiração. Mas eu estava cá fora. Ouvi a respiração acelerar. Como se a coisa lá dentro soubesse que eu a estava a ouvir. Depois, lentamente, a minha voz, sussurrou de dentro da tenda. Queres ver como eu te imito a dormir? Não sei como consegui, mas corri. Corri pela floresta como um louco. Ignorei arranhões, cansaço, frio. Corri até a escuridão parecer menos viva. Até, de repente, encontrar um trilho verdadeiro, o trilho certo, e seguir por ele de volta à civilização. Quando cheguei à estrada de terra onde o carro estava estacionado, o céu já clareava. Nunca mais voltei àquela floresta. Nem sequer perto. 2 meses depois, recebi um e-mail de um desconhecido. Sem assunto. Sem corpo de texto. Só uma gravação de áudio anexada. Abri. Era eu. A dormir. Mas eu nunca me gravei a dormir. E ao fundo, dava para ouvir folhas mexerem-se. E uma voz, a minha voz, a sussurrar. Ele não sabe que nunca saiu.